Olá, amados e reinflamados, tudo bem com vocês? Que alegria mais uma vez estar aqui e contar um pouco da longa e linda história do Padre Pio, né? Como nós prometemos, nós vamos fazer pequenos vídeos, resumindo um pouquinho, mas tentando trazer para vocês as partes mais encantadoras dessa história, desse homem tão grande, né? Que nos ensina tanto. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a infância do Padre Pio. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo, Senhor nosso. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. Como foi a infância do Padre Pio, onde ele nasceu, como que a família se formou e como o Padre Pio descobriu a sua vocação? Quem sabe, a gente já contou algumas coisas aqui na página. Quem curtiu aí já vai saber, já tem alguns spoilers, né? Então, antes de mais nada, já marca aquela pessoa que você queira compartilhar um pouco da história do Padre Pio, manda no direct, manda mensagem, ajuda a nossa página a alcançar o maior número de seguidores possíveis. Gente, Padre Pio nasceu em Pietreutina. Pietreutina significa pequena pedra. Pietreutina, na época que ele nasceu, era uma aldeia muito pequena, tinha aproximadamente 4.000 habitantes e fica no sul da Itália, mais ou menos 65 quilômetros de Nápoles, né? Nápoles é uma cidade bem importante na Itália. Na época, né, a Itália tinha acabado de ser unificada, mas ainda sofria bastante e a gente nota, né, que de Roma para o norte, né, de Roma para cima, no norte da Itália, havia um grande desenvolvimento, havia comércio e tudo mais. Mas de Roma para baixo, o sul da Itália ainda tinha muita pobreza e o desenvolvimento estava ligado à agricultura. Mas além né, de ser uma região muito pobre, a taxa de mortalidade era muito alta, né, não tinham atendimento, saúde, então sofria muito o sul da Itália. E é nesse contexto que a família do Padre Pio começou. Então, havia, né, uma divisão entre os agricultores. Tô dando uma olhada na minha cola aqui, tá, gente? Possedentes e braceantes. Possedentes, os donos de posses, né, de terras, e braceantes, os trabalhadores braçais, né, os agricultores que trabalhavam na lavoura e tudo mais. A família do Padre Pio era possedente, porém eram posses pequenas, sítios bem pequenos e que eram pro próprio sustento deles mesmo, né? Eles não tinham grandes posses. A família do pai e a família da mãe do Padre Pio também. Família do pai, Forgione, né? Os Forgiones. Grazio Forgione, pai do Padre Pio, se casou com Maria Giuseppa de Nunzio, da família Nunzio, que era um pouquinho mais abastada que a família do Padre Pio, né? Não, do que a família do Grazio, né? Não muito mais, mas eles tinham um pouco mais de posse, tanto que em alguns livros falam que a família dela não gostou muito do casamento, não. Queria que elas casassem com alguém, né, que fosse mais, que tivesse mais posse. Mas eles eram apaixonados, né, se casaram. O Grazio, o pai do Padre Pio, era um homem muito devoto. Embora no sul da Itália, né, por todo aquele contexto das guerras, invasões e tudo mais, poucas cidades tinham esse fervor, né, na devoção. Mas Pietreutina, graças a Deus,
né, era uma cidade muito devota, então tudo na cidade acontecia acompanhando os sinos da igreja. Então os sinos determinavam as horas, a hora de levantar, a hora de almoçar, a hora da oração, hora de dormir. Enfim, era uma cidade bastante devota, tinha muitas novenas, procissões, missas solenes. E o Grázio, ele era muito devoto, ele ia nas missas dominicais, né? Não faltava em nenhuma missa dominical. E ele, quando voltava do trabalho, quando voltava da lavoura, ele passava na igreja antes de ir para casa, fazia suas orações diárias. Não diferente da Josepa, né, a mãe do Padre Pio, que pela família era chamada carinhosamente de Pepa, né, e ela chamava o marido de Gra, né, chamava o Grázio de Gra. Ela também era muito devota, então o Padre Pio cresceu nesse ambiente de devoção. O pai dele, por exemplo, rezava o rosário constantemente e o Padre Pio acompanhava ele muitas vezes nessas orações, né? Então ele teve uma escola muito boa nesse contexto. Eles casaram e um ano logo depois de estar casados veio o primeiro filho, que foi o Miguel, né? Michele. Miguel, traduzindo para o nosso idioma. Depois do Miguel veio o Francesco. Só que esse Francisco ainda não era o Padre Pio, ele morreu, ele tinha 20 dias de nascido. Depois do Francesco veio a Amália. A Amália também faleceu precocemente, foi a terceira filha do casal. E aí, depois, em 25 de maio de 1887, às 5h30 da tarde, chegou Francesco II, o Padre Pio. Muitas pessoas perguntam, né, se esse nome, Francisco, foi dado ao Padre Pio por devoção a São Francisco. Não, gente, não foi. Ele teve esse nome, a família geralmente homenageavam avós, tios, pessoas, né, queridas da família. E o Padre Pio ganhou o nome de Francesco em honra a um tio do Grázio, e que não só por isso também, mas porque esse tio deu uma casa para o pai do Padre Pio, né? Por isso então que teve o primeiro, né? Depois do Miguel teve o Francesco, que faleceu, e quando o Padre Pio nasceu, né? Quando veio o próximo menino, ele fez questão de colocar Francesco de novo para homenagear esse tio. Depois do Padre Pio veio Felicità, uma menina, depois dela veio a Pellegrina, outra menina, e veio também a Grazia, que eles chamavam de Graziella. A Graziella também entrou para a ordem religiosa, ela entrou para a ordem de Santa Brígida, tá? E o Padre Pio e ela tinham um relacionamento muito bom, inclusive foi o Padre Pio que levou ela para Roma quando ela ingressou no convento. Depois da Grazia veio o Mário, embora algumas pessoas não relatam, né? O oitavo filho da família, ele realmente existiu, tá? Ele não foi encontrado registros dele, né? Na época, mas a família falava dele, a própria sobrinha do Padre Pio, Pia, que era filha do Miguel, também falou dele, falou sim que ele existiu, embora ele tivesse sobrevivido apenas 11 meses, tá? Ele também morreu bebê. Uma das maiores provas que Grázio e Pepa tiveram 8 filhos é que todas as vezes que o Padre Pio celebrava um casamento, no final ele desejava 8 bambini, né? Fazendo referência à família que teve 8 crianças. Então ele desejava 8 crianças para o casal que ele estava celebrando, tá? Então esse é um resumão de como tudo aconteceu. E já na infância do Padre Pio, a gente começa a perceber, né, os sinais da escolha dele, né, da eleição dele como um santo.
Por quê? Porque ele era um menino muito especial, ele era um menino muito querido. Além dele ser reservado, né, ele não gostava de ouvir palavrão, então ele não ia brincar com os amigos que era bagunceiro, que fazia muita arte, embora ele tivesse feito algumas, e a gente vai contar aqui pra vocês. Então, durante os primeiros dias do Padre Pio, diz que ele chorava muito, gente, ele era um neném muito chorão. E o Grázio, muito cansado, teve um episódio bem engraçado que conta nos livros, que ele não conseguia dormir de tanto que o Francesco chorava. E aí teve uma noite que ele estava muito bravo, ele levantou, pegou o Padre Pio e sacudiu ele e disse que falava assim: será que Deus me mandou um pequeno demônio ao invés de um filho? Não dorme essa criança? E chacoalhou tanto e o Padre Pio escorregou da mão dele, caiu, a mãe dele veio correndo, já brigando: você quer matar meu filho? Enfim, italiano, vocês sabem, né? São bem bravos, né? E também teve um outro episódio que, como ele chorava muito, teve uma época que ele não conseguia dormir e ele ficava pensando: os 2 últimos filhos morreram e esse não vai morrer nunca, de tanto que o Padre Pio chorava. E quando mais velho, em uma conversa com a mãe, e ela relatou, né, que ele era um bebê muito chorão, muito chorão, e ele falou para ela que desde daquela época, ainda um recém-nascido, ele já era atormentado, né, pelo demônio, por isso ele chorava bastante. Então a mística já começou desde muito cedo. Um outro episódio bem engraçado da infância do Padre Pio é que quando ele tinha mais ou menos 10 anos, ele ficou doente, ficou muito doente, foi levado no médico e tudo mais, e não havia cura. E teve um período que ele ficou 60 dias, se eu não me engano, com muita febre. E o médico falou para a mãe: olha, não tem mais jeito, leva ele para casa porque ele vai morrer. E a Pepa ficou muito preocupada, toda cuidadosa. Era época de colheita e ela precisava fazer comida para levar para o pessoal que estava trabalhando na lavoura. Lá na aldeia, eles tinham casas na cidade, né, na aldeia, e no campo, como era distante, era difícil acesso, eles construíam pequenas cabanas. Então, durante as colheitas, né, no verão principalmente, toda a família ficava na cabana, né, dormia, comia, fazia tudo lá. Então, nesse episódio, que o Padre Pio tinha 10 anos, ele estava doente, estava condenado já à morte, a mãe dele fez uma panelada de pimentão para levar para alimentar, né, os trabalhadores lá na lavoura. E o Padre Pio doentinho, ardendo em febres, estava acompanhando ela. Ela pediu para o Miguel: olha, vai indo na frente com o o Padre Pio, né, Francesco, era chamado de Franti, que é como se fosse Francisco Chico para nós, né, o pequeno Chico. Vai indo na frente com ele que eu vou terminar de preparar aqui a comida e eu já vou. E o Miguel foi. Chegou na cabana, Padre Pio pediu para dormir, né? O Francisco falou: olha, eu quero dormir, por favor, não me incomode. E assim o Miguel fez, deixou ele lá dormindo e foi trabalhar. Quando a mãe dele chegou na cabana, colocou lá a panelada de pimentão e foi para a lavoura também. Ele sentiu o perfume daquela panelada de pimentão e não resistiu. Levantou e comeu tudo. Comeu todos os pimentões da panela e mais meio galão de leite que estava lá também. E foi dormir, dormiu profundamente e dizem até que ele demorou para acordar. Quando voltaram, a panela estava vazia e o Miguel ainda levou uma baita bronca porque a Pepa disse que ele não tinha cuidado da panela, deixou o cachorro comer. Enfim, foram descobrir depois que o cachorro que comeu os pimentões era o Francesco. Foi um episódio muito engraçado e eles falam que até já velhinhos o Padre Pio e o Miguel lembravam dessa história, contavam e riam bastante. Um outro episódio bem legal também foi que uma vez
Pepa estava andando pela lavoura com o Padre Pio por uma plantação de nabo e ele não gostava de nabo. E aí ela falou: olha, Francesca, que lindo, né? Que belos os nabos, que tal fazer um desses, né, para você comer? E ele falou: não, é pecado. E aí um outro episódio, ela também passeando com ele pelos figos, né, que a família cultivava figo, milho, azeitona, uva, trigo. Então, passando pelos figos que ele amava, ele pediu que ele queria e ela falou assim: ah, então comer nabo é pecado e o figo não é? Te conheço, Francesca. E ele também lembrava disso aí, já mais adulto, e ria bastante. Além de ser bem-humorado, ele era um ótimo contador de história e ele puxou isso do pai, tá? Que o Grazio cantava muito e era ótimo contador de histórias. Uma curiosidade, nem o pai do Padre Pio e nem a mãe do Padre Pio sabiam ler, mas eles tinham muitos livros em casa, eles tinham esse cuidado de comprar livros porque eles queriam que os filhos estudassem e fossem bem formados. Escola. Padre Pio chegou na idade de ir para a escola. E aí? Eles tinham naquela época, né, o costume de que os jovens estudassem apenas 3 anos, né, do ginásio, e tinha que ser à noite, porque de manhã eles tinham que trabalhar. E o Padre Pio era muito dedicado mesmo, enquanto Miguel não prestava atenção, era muito bagunceiro, e já na idade de ir para o exército, dizem que quando ele foi assinar a documentação para entrar no exército, ele fazia só um X, porque nem o nome dele ele sabia escrever, diferente do Padre Pio, que era aplicadíssimo. O ofício do Padre Pio dentro da família era cuidar dos carneiros. O Padre Pio, então, ali, muito jovenzinho, cuidava dos carneiros. Ele era um menino muito lindo, muitas pessoas falam muito sobre isso, sobre a beleza do Padre Pio. Tinham olhos grandes, expressivos, então todo mundo falava que era uma criança muito bonita. Só que ele era, como eu já falei no começo do vídeo, né, ele era muito reservado, ele não gostava de bagunça, e quando eles se reuniam para brincar, ele queria pregar para os amigos, contar a história sobre o evangelho e tudo mais, e os amigos achavam ele meio nerd, né? Diz que ele era um macarrãozinho sem sal, mas era assim que ele gostava, né? De ser reservado, de viver ali em contemplação constante, tanto que enquanto ele cuidava das ovelhas, dos carneiros, ele rezava o rosário o tempo todo. Teve um episódio, gente, do Padre Pio, além daquele episódio que ele vai visitar a igreja de São Pellegrino com o pai dele, que ele vê o milagre acontecendo diante dos olhos dele, que tá no filme. É um episódio bem bonito, né, que marca bastante a história dele, tá no filme. Não vou contar tudo aqui pra vocês, senão o vídeo vai ficar muito longo, mas entra lá pra assistir, vocês vão ver. Teve um outro episódio que o pai do Padre Pio estava lá no sítio cavando um poço e ele já estava muito cansado. O Padre Pio era pequeno, estava deitado perto. O Grazio já tinha cavado mais de 12 metros e não tinha encontrado água. E aí, muito cansado, ele sentou, estava suado e, né, ai meu Deus, não consigo, né? E o Padre Pio olhou para ele e falou assim: é para cavar ali, ó. E apontou para outra direção. O Grazio olhou para ele e falou assim: quem te disse? Aí ele falou: Jesus. E o Grazio já com certeza devia perceber essa mística no filho, né? Falou para ele: pois eu vou cavar ali, e se eu não encontrar água eu jogo você lá dentro. E assim ele fez, e com menos de 2 metros, já cavando o poço, ele encontrou uma fonte de água. Então, esse é um dos episódios marcantes da infância dele. Padre Pio, nessa época, ele ficava cuidando dos carneiros e tudo mais, e passava ali pela região o Frei Camilo. O Frei Camilo era um capuchinho muito simpático, as crianças gostavam muito dele porque ele levava amêndoa para as crianças, levava nozes e levava santinhos, né, impressões assim de santinhos, que naquela época era muito difícil,
e o Frei Camilo levava e o Padre Pio ficava encantado cada vez que o Frei Camilo passava por ali. Não só pelas histórias que ele contava, mas principalmente pelo semblante dele de paz, de alegria, pela simpatia, pela pobreza e pela barba. O Padre Pio se apaixonou pela barba do Frei Camilo. E, inclusive, quando ele decidiu que ele queria ser padre, ele exigiu que fosse para uma ordem que os padres tivessem barba, porque sem barba ele não admitia. Tanto que os tios dele, né, na época que estavam ajudando a Pepa a encontrar o convento para ele, porque o Grázio veio para a América para arrecadar dinheiro para a formação do Padre Pio, né? Tem nos livros, inclusive ele veio para o Brasil. Em 1898 ele veio para o Brasil e ele ficou bastante doente, teve que voltar, mas já no ano seguinte, 1899, ele foi, só que aí para os Estados Unidos, para trabalhar, para ter dinheiro e pagar o estudo do Padre Pio. Foi um período em que ele mandou bastante dinheiro, porque era caro, né? Para formar um filho padre era bem caro, eles não tinham condições. E o Grázio, então, fez esse sacrifício pelo filho, porque ele queria muito que o Padre Pio fosse um sacerdote. Então, gente, o Padre Pio, já querendo ser muito sacerdote, precisava estudar, né? Ele tinha que ter uma formação antes de entrar para o convento. E o pai saiu para a América para ganhar dinheiro e financiar o estudo do filho. O primeiro professor, que era muito conceituado, era um senhor que foi um ex-sacerdote. Então ele deixou o sacerdote, se casou, constituiu família. Só que eles estavam achando que o Padre Pio não estava aprendendo. E aí, por cartas, o Grázio e a Pepa tiveram uma discussão. E o Grázio falou, mas também vai colocar o menino para estudar com o menino que quer ser padre, vai estudar com um homem que desistiu de ser padre, não tá certo, isso não vai dar certo, Deus não vai abençoar, procura outro professor. E assim a Pepa fez, encontrou o outro professor que era rigorosíssimo, muito bravo, aplicava muito castigo, e o Padre Pio falou uma vez que ele rezou muito pela conversão desse professor, porque ele era muito bravo, mas era um homem muito conceituado, um grande professor, e o Padre Pio gostava demais dele. E aí, aos 15 anos, o Padre Pio vai para o convento, enfim. Eu falei do episódio da barba, né? Então, teve um dia lá que o tio do Padre Pio até discutiu com ele, porque queria que ele fosse, então, para os beneditinos, né? Que era mais fácil. Talvez fosse até mais barato, a gente não... Mas o Padre Pio perguntou, tem barba? E ele falou, não tem barba. Por que você quer saber tanto dessa barba? Você vai comer barba? Tiveram uma discussão ferrenha e o Padre Pio falou que não. Ele só ia se tivesse barba, assim como o Frei Camilo. E assim aconteceu. No dia que o Padre Pio chegou no convento, quem abriu a porta para o Padre Pio entrar? O próprio Frei Camilo. Foi surpresa para os dois. O Padre Pio já tinha 15 anos. Foi bem emocionante. Também tem esse episódio, essa cena no filme. É bem bonito. Padre Pio teve na noite, algumas noites antes dele entrar para o convento, ele teve uma visão enquanto ele rezava. E ele foi colocado numa batalha e ele foi lutar contra um guerreiro que era negro, alto, carrancudo, e era um campo dividido entre pessoas com muita luz, pessoas de branco, né, pessoas com semblante bons, contra essas pessoas de preto, com semblante triste, amargo, e que gritavam e tudo mais. E o Padre Pio foi escolhido para lutar com esse guerreiro, que era muito grande, muito forte. Ele sentiu muito medo. Mas um personagem muito forte, muito alto, com muita luz,
falou para ele: você vai lutar, eu vou estar com você todo o tempo. E o Padre Pio sentiu medo e pediu para que ele não fosse lutar, e esse personagem insistiu que ele fosse, garantiu que ele ia ganhar. Então o Padre Pio assim fez, foi, lutou, ganhou, né? Ele saiu esse guerreiro alto, escuro, triste, foi derrotado, fugiu, assim como todos aqueles outros que estavam com ele. E o Padre Pio, depois dessa visão, ficou com medo. Será que é mesmo isso? Será que essa é a minha missão? Será que essa é a minha vocação? E aí, depois de uma missa, depois da comunhão, ele estava rezando, né, em ação de graças, e esse personagem que então ele identificou como sendo Jesus garantiu para ele que sim, que esse era o desejo e que o Padre Pio teria muitas batalhas como aquelas da visão, mas que ele venceria todas e que ele ganharia a coroa da vitória no final de tudo. E foi assim que o Padre Pio teve certeza que era da vontade de Deus a vocação, o sacerdócio dele. É isso, eu sei que ficou um vídeo bem longo, mas se a gente pudesse contar tudo, esse pouco que eu falei, gente, eu tirei desse livro e desse livro. A gente já deu dicas aqui de livros também para vocês, tá? Então, vai assistir o filme, que lá no filme conta bastante coisa. E o que você sabe que a gente não contou aqui, escreve nos comentários, porque a gente quer saber. Se tem mais coisas que você quer saber, se tem mais pergunta, manda pra gente, a gente vai atrás de descobrir, tá bom? Um mês com o Padre Pio é uma maravilha, uma honra para nós, contar um pouco dele, sobre ele, da história dele e o quanto ele nos ensina, o quanto ele nos favorece, né? Um beijo para todo mundo, deixa aqui o seu coraçãozinho, o seu curtir, manda para todo mundo, como eu já falei, e depois a gente vai fazer outro vídeo contando sobre a vocação, a missão e tudo que o Padre Pio enfrentou no período que ele foi sacerdote, ok? Um beijo, fiquem com Deus!